continuar da onde a gente parou semana passada. Nós estamos numa série de 7 semanas definindo propósitos. E a semana passada nós fizemos a primeira ministração. E eu quero continuar essa semana da onde a gente parou na semana passada. Então abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 13. Aleluia. A partir do versículo 14. Durante essa semana nós iremos fazer uma sequência de ministrações durante essas 7 semanas. Nós vamos perseguir o que fez Abraão ser chamado de o pai da fé, o amigo de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 14, a partir do verso 14 diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorra essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou a sua tenda, e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se sentar, por favor. Aleluia. Eu recaio em tua graça. Glória a Deus. Recaio de novo nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Semana passada, na primeira ministração, eu disse a você falamos um pouco sobre a questão do livre-arbítrio. Falamos sobre escolher obedecer e sobre criar uma base sólida. Porque quando eu crio uma base sólida, que é identificada como altar, porque o altar, ele é um lugar de referência, um lugar de encontro entre o humano e o divino. O altar sempre foi um lugar de referência, um lugar de encontro entre o humano e o divino. E uma das coisas que definiu o destino de Abraão é porque Abraão tinha uma base sólida. Abraão tinha para onde voltar quando ele se perdia. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus que em muitas vezes e entre muitos contextos Abraão se perdeu. Abraão ficou confuso. Abraão usou erroneamente o livre-arbítrio, e ao invés de viver em alguma circunstância a vontade perfeita de Deus, Abraão acabou vivendo vontades permissivas de Deus. Desceu ao Egito, quase perdeu a mulher. Isso aconteceu por 2 vezes. Nós vamos ver ao longo das ministrações das 7 semanas. Mas uma coisa Abraão tinha, que era uma identidade divina, e é sobre isso que eu vou falar com você nessa noite. Abraão possuía uma identidade divina. No dia em que Deus o chamou porque o Senhor o identificou. No meio da multidão, no meio das nações, no meio dos povos que haviam na terra, Deus identificou Abraão. Sempre foi assim com os homens que foram escolhidos por Deus. Foram homens que foram capazes de ser identificados por Deus no meio da nação em que eles viviam, ou do contexto cultural em que eles viviam. Homens que chamaram a atenção de Deus. A Bíblia diz que no caso, por exemplo, de Noé achou graças aos olhos do Senhor. Homens que acharam graça aos olhos do Senhor. Me faltaria palavras para dizer desses homens, como por exemplo Moisés,
que dentre todos os recém-nascidos Moisés foi escolhido. Homens, amados, que Deus olhou e viu neles uma identidade divina. Por exemplo, Davi, nem o pai de Davi o reconhecia como um potencial nas mãos do Senhor. Nem o profeta reconhecia o potencial de Davi. A ponto do Senhor, em 1 Samuel capítulo 16, repreendeu o profeta e dizer: não olha, não julga o livro pela capa, camarada. Não olha para a aparência, porque o homem vê o que está do lado de fora, mas eu vejo o que está do lado de dentro. E o Senhor justamente viu em Abraão aquilo que ninguém mais via. O que Deus viu em Abraão? Uma identidade divina. Quando eu recebo da parte de Deus um chamado, eu preciso definir esse propósito. Esse propósito ele vai passar por várias etapas. Sabe como Deus chama essas etapas? Amadurecimento. Amadurecimento. Inevitavelmente, todos nós precisaremos amadurecer. Inevitavelmente, não importa quanta identidade de Deus haja em você, você precisa amadurecer. Sabe por quê? Não é só Deus que precisa enxergar a identidade dele em mim. Eu também preciso enxergar. Eu também preciso ter a consciência da identidade de Deus em mim. Quando Deus vê um homem com a sua identidade, quando Deus coloca a sua identidade divina nesse homem, o seu destino passa a ser profético. Esse homem começa a andar, essa mulher começa a andar agora profeticamente. Não vai viver por viver, não vai andar por andar. As suas decisões, todas elas têm um propósito. Sabe aquela música mundana que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso é de quem não tem identidade divina. Aí também não tem um destino profético. Mas quando a identidade de Deus é revelada em mim, então o meu destino começa a ser traçado. Mas como eu disse a semana passada, Deus não dá um mapa. Não. Você vai andar dia a dia. E conforme você for amadurecendo e entendendo, eu vou te dizendo aonde você vai. A maior das aflições do ser humano é que o ser humano gostaria muito de já saber como é que tudo isso vai terminar, não é? Só que se Deus se revelasse, você não suportaria. E também estaria abordando fases, principalmente do amadurecimento. Quando Deus chama Abraão, primeiro Deus identifica ele. E Deus chama ele. Quando Deus identifica e o chama, então ele vai passar por algumas fases. Em que fase que Abraão estava a semana passada? Na fase dos altares, na fase da base sólida, na fase de criar marcos, na fase de criar, amado, um lugar aperfeiçoado, um lugar para onde eu posso ir quando as coisas saírem do controle. E eu tenho uma notícia para te dizer: normalmente no processo do amadurecimento, elas vão começar a escapar pelas suas mãos. Quando você pensar que está no controle, vai sair do controle. Você pensar que não vai sair do controle. Por quê? Porque você ainda não tem a maturidade completa, a maturidade de Cristo para controlar as coisas. Então Deus tem que controlar para você e você tem que deixar Deus controlar as coisas para você. Normalmente nessa fase as pessoas ficam apavoradas. Elas chegam a ficar até com síndrome do pânico. Por quê? Porque elas querem controlar, mas as coisas não são controladas por elas. Então eu preciso ter um lugar de referência. Eu preciso ter um altar. Um lugar para onde eu volte sempre. Um desses dias eu estava conversando com um irmão, com o Fred. E o Fred estava conversando com alguém e aconselhando essa pessoa a andar nos caminhos do Senhor. E ele disse uma frase que foi uma revelação de Deus. E ele disse assim: olha, deixa eu dizer algo a você. Você está criando sua família longe do Senhor.
Você foi alguém que foi criado nos caminhos do Senhor. Então quando a coisa aperta, você sabe para onde correr. Mas os teus filhos estão sendo criados longe dos altares de Deus. Eles nunca saberão para onde correr quando eles precisarem. Verdade, Senhor. Essa frase foi impactante, uma revelação do céu. Porque quando uma pessoa amada, ela não tem uma base, ela não tem um lugar para onde ela possa recorrer, ela não vai saber para onde ir, e ela vai perder o propósito. Pastor, mas quem tem promessa não morre. Vai nessa. Quem foi que disse que quem tem promessa não morre? Eu conheço um monte de gente dentro da Bíblia que morreram sem ver cumprida a promessa. É só se perder no caminho. Quando Deus ungiu Esaú, o que Deus disse para Esaú? Se você me obedecer, a tua descendência vai se assentar para sempre no trono e não vai te faltar sucessor. Quantos filhos de Esaú sentou no trono depois dele? Nem. Mas Deus não tinha dito. Ele não tinha uma promessa. Pois é, mas ele não cumpriu a outra parte do pacto. Ele não cumpriu a outra parte da aliança. Ele se perdeu no caminho. E tantos outros homens que morreram sem ver se cumprindo a promessa. O livro de Hebreus fala no capítulo 11 que reis e sacerdotes morreram sem ver se cumprir a promessa. Então essa coisa de que quem tem promessa não morre é balela, tá, filho? Quem tem promessa verá cumprir a promessa, se não se perder no contexto dela. Porque tem gente, amado, que até com a bênção se perde. Juízes capítulo 7, no verso 12, a partir do verso 12, Gideão está com um exército enorme. É que eu me lembrei agora nesse contexto de pessoas que se perdem com a bênção. Gideão está com um exército de 32 mil homens. E Deus olha para ele e ele está todo animado. Ele conseguiu atrair 32 mil soldados. Juízes 7, a partir do verso 12. Vê lá para você ver. Aí o Senhor diz: não, Gideão, você não vai atacar os midianitas com esse número de gente. Mas Senhor, não, tem muita gente. Mas sabe o que Deus diz lá? Porque se você for com esse tanto de gente, vocês vão vencer. E aí vocês vão dizer no futuro que vocês venceram porque vocês são poderosos, porque vocês são fortes, porque vocês possuíam recurso para vencer. Nunca era esse tanto de gente. Desce ali para as águas, nós vamos fazer uma seleção. Você já sabe a história, ficou com 300 apenas. Gideão estremeceu quando apenas 300 ficaram. E o Senhor disse: agora está o número bom. Aleluia, Senhor. Porque está o número da impossibilidade. Está o número do impossível. Você entende isso? Amém? Amém, Senhor. Mas voltando aqui para o Abraão. Abraão, ele recebe o chamado de Deus. Ele sai da sua terra, da casa do seu pai. E nós chegamos aqui agora no capítulo 13. Está tudo muito lindo. O propósito está sendo definido. Abraão está rico. A Bíblia diz aqui no capítulo 13: está rico Abraão. Abraão tem muita prata, Abraão tem muito ouro, Abraão tem muito gado, Abraão tem muito tudo. Mas estava perdido no contexto. Então Deus traz Abraão de volta. Por quê? Tinha ouro, tinha prata, tinha gado, tinha muito tudo, mas estava perdido no contexto. Então Deus manda ele voltar para o contexto do chamado. E porque ele tinha uma base edificada anteriormente, ele pode voltar aos altares. Agora, nessa fase do amadurecimento de Abraão, ele precisava compreender a missão. Diga comigo: compreender a missão. Compreender a missão. Esta é a chave. Compreender a missão e tê-la bem definida. Ok, Deus te mandou sair, Deus te enviou, Deus te prosperou. E agora? Esperar a morte chegar?
contar o testemunho? Não, você não atingiu o propósito para o qual você foi criado. Há pessoas que pensam que, quando elas atingirem um nível financeiro despreocupante, elas cumpriram o propósito. Vou te dar uma notícia: Jesus não morreu na cruz para você ser milionário. É verdade, Deus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Salvou. E depois que Ele salvou, Ele te deu uma missão. Não acabou ali. Tem pessoas, amados, que estão numa eterna aposentadoria, nos bancos das igrejas, com grandes potenciais, só esperando Jesus voltar. Você tem uma missão a cumprir. Então você precisa entender a missão, compreender a missão e tê-la bem definida. Amém, meu glorioso. Pastor, que missão que eu tenho? A missão é a finalidade para o qual você foi criado. Se você de tudo não entender a missão é a finalidade para o qual você foi criado. Amém. E sabe o que Deus fez? Não apenas te criou, como Ele te regenerou. Te gerou e regenerou. Te fez nascer de novo. Amém. Te deu uma missão. A principal delas é ganhar almas. Amém. A principal delas, amado, é gerar para Deus uma nação de sacerdotes. A missão de Deus para Abraão não era ficar rico, porque se fosse ficar rico, ele já tinha completado ela aqui. Capítulo 13 acabaria a história de Abraão. Mas o Senhor tinha em Abraão um plano, um propósito de gerar a partir daquele homem uma nação de sacerdotes. Homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Homens e mulheres que compreendessem Deus. Homens e mulheres que de fato não vivessem só para si mesmos, mas que agora começassem a viver para o Rei da Glória. Amém, Senhor. Aleluia. Em muitos casos nós começamos a viver para nós mesmos. É o meu sonho, é o meu plano, é o meu objetivo. Normalmente, quando nós vivemos assim, quando nós alcançamos, nos frustramos. Quando eu tenho um plano pessoal, de realização pessoal, normalmente acontece isso com a humanidade. Quando nós alcançamos, nós ficamos extremamente frustrados, decepcionados. Algumas pessoas entram em depressão. Alguns ficam deprimidos e até morrem. Outros, quando não tem Cristo, tiram a sua própria vida. Por quê? Porque o fim era si mesmo. E quando o fim sou eu mesmo, eu posso me tornar a pessoa mais infeliz da face da terra. Quando o fim sou eu mesmo, eu me torno infeliz. Agora, quando eu compreendo que eu nasci para um propósito, que eu tenho uma missão, a missão não será fácil de cumprir. Será mais fácil você se realizar do que você realizar a vontade daquele que te enviou. Eu gostaria que você dissesse isso para a pessoa que está do seu lado, porque às vezes ele pensa que é difícil se realizar. Diga a pessoa que está do seu lado: é mais fácil você se realizar do que realizar a vontade daquele que te enviou. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Amém. É mais fácil eu me realizar, é mais fácil eu alcançar os meus objetivos. Irmão, se você for alguém muito obstinado, você cumpre qualquer coisa. Lembra da Torre de Babel? Rapaz, Deus teve que descer do céu para confundir a língua dos caras, porque eles botaram um objetivo na cabeça e estavam alcançando. Capítulo 11 de Gênesis, Deus chamava Abraão. Então o homem, e Deus ainda declara assim: não haverá nenhum objetivo que não seja alcançado por eles. Vamos descer e confundir a linguagem. Sabe por que Deus confundiu a linguagem? Para você não sofrer a influência do outro.
Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. É por isso, amado, que Deus confundiu a linguagem, para você não sofrer a influência do outro. O teu chamado é o teu chamado. O propósito de Deus para a sua vida é o propósito de Deus para a sua vida. A sua missão ninguém vai fazer. Amém. É você que tem que fazê-lo. Abraão não tinha entendido ainda muito bem. Ele tinha compreendido que Deus o havia chamado. Aleluia, glória a Deus. E de repente ele chega naquela terra e ele pega o atalho. Ele diz, vamos para o Egito. De lá ele se dá bem, né? Lá no Egito ele se dá bem. A Bíblia diz que ele sai de lá riquíssimo. Quando ele volta aos altares do Senhor, de novo, de volta ao começo, porque foi aqui que nós paramos a semana passada, quando Deus disse para ele, volta para o começo. Isso é misericórdia pura, tá? Que a graça de Deus é a dádiva do recomeço. A graça, ela é, amado, o zerar da história. Ele zera tudo e põe de volta. Só que todas as vezes que eu me desvirtuo e saio do caminho, eu volto para a estaca zero, tá? Todas as vezes, eu posso gastar a vida inteira indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Enquanto eu não entender o lugar que eu estou, eu vou ficar traçando, indo e voltando. Foi por isso que Deus, quando encontrou Moisés, mandou ele discernir o lugar que ele estava e tirar a sandália dos seus pés. Senão, Moisés, você vai viver fugitivo por resto da vida. Discerne o lugar que você está. Porque discernir o lugar que você está, e não estou falando de lugar geográfico, tá, querido? Estou falando de um lugar em Deus. Amém. Quando você, amado, discerne o lugar em Deus que você está, a santidade de Deus fica definida para você. Amém. E quando a santidade de Deus está definida para você e em você, o teu destino profético, amado, se torna maravilhoso, se torna promissor, e você passa a andar agora com prioridades diferentes. Amém. O povo de Deus é para andar com prioridades diferenciadas. Prioridades tais que quando você falar, as pessoas não vão compreender. Prioridades tais que quando você disser, tem alguns que vai até ficar com raiva. Eu fui convidado para ser um supervisor numa empresa americana, para ser um supervisor numa empresa americana. E eu disse que eu não podia. O cara ficou tão nervoso comigo que ele dava murro na mesa e me mandou sair da sala dele e nunca mais voltar. Quando eu disse, não, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para fazer a obra do Senhor. Ele virou para mim, get out of here, no! Eu digo, ok, sua palavra é uma ordem. Missão dada, missão cumprida. E eu caí fora e nunca mais voltei naquela empresa. Por quê? Porque eu tinha prioridades, eu tenho prioridades na minha vida. Amém, Senhor. Você está entendendo também? E eu disse semana passada para você que se de repente o propósito de Deus na sua vida é você ser um empresário, isso é bênção, porque você vai dar trabalho para os demais irmãos. E ainda disse até, tem mandamento sobre isso. Lembra disso? Então durante a missão você precisa descobrir para que você foi chamado. Aleluia, Senhor. Quando você descobrir para que você foi chamado, então você vai passar a selecionar as suas prioridades. Pessoas que ficam confusas com relação às suas prioridades são pessoas que ainda não entenderam a missão. É por isso que elas ficam confusas. Pessoas que às vezes tomam... Você conhece pessoas que tomam decisões emotivas? Decisões emocionais? Elas dizem, é isso, eita, eu quero ser, porque elas acham assim, que isso vai trazer reconhecimento, que isso vai trazer status na sua vida, e de repente quando elas se dão conta de que não está dando status, elas se frustram, elas voltam atrás. Sabe por quê? Porque elas tomaram decisões na emoção, elas não compreenderam o que elas estão fazendo. Sabe por que Jesus não desistiu da cruz? Porque ele nasceu para isso, ele compreendia a missão dele. Satanás tentou desviar Jesus da cruz.
Muitas vezes, Satanás usou a boca do discípulo que Jesus ia dar e entregar posteriormente a liderança da igreja. Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, vai para a cruz. Não, Jesus, morre não. Esse povo não merece que o Senhor morra por eles. Jesus, fitando os olhos em Pedro, diz: para trás de mim, Satanás, que eu vos conheço. Verdade. Na primeira tentação, lá no capítulo 4 de Lucas, no deserto, Satanás chegou a oferecer, entregar tudo de bandeja para Jesus, a fim de que Jesus não morresse na cruz. Sabe por quê? Quando a minha missão é cumprida, a vontade do Pai se estabelece. Amém. Quando a vontade do Pai se estabelece, a eternidade toca a terra. Deus escolhe homens simples, como Abraão, como eu, como você. Deus continua escolhendo. Amém. Deus continua escolhendo, queridos. Deus continua selecionando homens e mulheres que compreendam a missão. Quando você aceitar o desafio de cumprir a missão, haverá obstáculos, haverá distorções, distrações fortíssimas na tentativa de nos tirar do caminho. Você sabe que nós estamos vivendo uma época onde na história da humanidade nunca houve tanta distração para o homem. Nunca houve tanto entretenimento para o homem. Irmão, se alguém tiver dinheiro e quiser viver a vida em festa, 24 horas por dia, 7 dias da semana, vai sobrar lugar para você ir. Não vai faltar entretenimento, modalidades. Não vai faltar coisas para aprisionar você no mundo, na terra. É por isso que eu preciso urgentemente definir o propósito para o qual eu fui criado. Não apenas chamado, mas criado. Davi, amado, quando chega nessa conclusão no Salmo 139, ele diz: de uma forma terrível o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Quando não havia nada, era uma coisa informe, e o Senhor começou a dar forma. E ele diz: quando eu começo a pensar nisso, eu fico maravilhado. Aleluia. Você nunca vai ser uma pessoa frustrada se você aceitar o propósito para o qual você foi criado. Amém, Senhor. Pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é. Um desses dias eu estava conversando com alguns líderes aqui em Atlanta, e alguém estava me dizendo, um dos líderes estava me dizendo: pastor, eu estou extremamente cansado. O povo não responde. O povo não quer andar junto. O povo parece que não entende a missão, não entende o que é ser igreja. Estou cansado. E eu disse: ainda que ninguém entenda, a primeira pessoa que tem que entender é você. Porque no dia que você entender, você vai ser como um Samuel da vida, que fica 22 anos adorando sozinho, mas nunca deixou a lâmpada do templo apagada. Amém. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou ele, e ele ainda era um menino, que ele ia lá para o Eli e dizia: você me chamou? E ele dizia: não, me chamou, não me chamou. Quando chamar de novo, assim, fala que o teu servo ouve. O que foi que Deus disse para ele? Deus deu uma missão para ele. Quando ele era criança, Deus disse: a lâmpada do templo nunca pode apagar, Samuel. Samuel pegou aquilo, irmão, ainda que ninguém mais entendesse, ainda que ninguém mais quisesse, ele sabia que ele tinha uma missão. Aleluia. Você acha que era fácil para ele fazer culto sozinho? E um detalhe, tá? Que me espanta: Samuel nunca chegou a ver a Arca da Aliança. Porque ainda quando ele era menino, a arca foi roubada. E só o sumo sacerdote podia entrar para ver. Ele nunca chegou a ver. Quando a arca foi trazida, ele já estava morto.
Quando a água foi trazida de volta, ele já estava morto. Então, não havia ali, amado, uma motivação visível para ele. Que a motivação estava no Senhor. Amém. Estou falando de homens que compreenderam a missão. Eu estou falando de homens que entenderam ao que foram chamados. Eu e você, amado, nós vamos passar por árduas provas ao longo da vida. Provas, amados, que vão vir disfarçadas como se fosse bênção, mas são tentações para nos afastar do caminho. Provas que muitas vezes vai parecer que nós vamos morrer. Mas quando, amado, eu entendo a missão, eu vou sair do contemplativo, do sonho, da esfera do sonho. Sabe, pessoas, eu sei que eu tenho chamado. Deus até já usou a pessoa para falar comigo. Aí você senta no banco e fica sonhando, pregando para multidões, e fica sonhando e orando, e o enfermo sendo curado, e fica sonhando e orando, e pondo a mão sobre os outros, e sendo batizado com o Espírito Santo, e está uma vida inteira no contemplativo. Mas quando eu entendo a missão, quando essa missão está definida em mim, aquilo que era contemplativo, amado, se converte em uma forma de trabalho todos os dias. Todos os dias. Eu vou trabalhar para cumprir o que eu fui chamado a fazer. Eu vou ser o homem de Deus que Deus diz que eu sou. Eu vou fazer o que Deus diz que é para eu fazer. Amém. Estou definindo propósitos. Quando eu faço isso, amado, a minha geração experimenta o céu na terra. Eu sou responsável pela minha geração. E um detalhe, eu só tenho uma geração para viver. Eu só vivo uma vez aqui na terra. Eu estava orando agora à tarde, e no meio da oração começou a surgir alguns pensamentos sobre isso. Eu comecei a meditar nas gerações. E eu disse, meu Deus, quando eu olho, quando eu vejo um menino, eu me lembro que eu já fui um menino também. E eu me lembro que eu não compreendia algumas coisas. Isso acontece muito quando nós vamos corrigir nossos filhos, né? E hoje nós compreendemos. E aí eu tento compreender e me lembrar como que um menino enxerga as coisas, para eu poder ensiná-lo no caminho. E eu fico pensando que uma pessoa, um ancião de dias, olha para nós que estamos na meia idade, na metade da vida, aqui na terra, e ele diz, se ele entendesse, se ele compreendesse, que não precisa tudo isso. Se ele entendesse, ele iria dedicar os dias dele, a missão que Deus deu para ele fazer, porque no final das contas, é a missão que vai contar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque no final das contas, queridos, eu não vou ser aprovado porque eu conquistei bens aqui na terra. Sabe aquela teologia da prosperidade? Que você é o cara que Deus fez você ser porque você enriqueceu? Não é isso que vai contar diante do trono. Verdade, meu Senhor. Olha, Senhor, eu nasci pobre, mas o Senhor viu que a garra aqui é grande, a garra aqui é muita, eu consegui ficar rico. E Deus disse, quem disse que foi para isso que você nasceu? Tem gente, amado, que chega a ficar deprimida, porque tem gente enricando e ela não. Tem gente enriquecendo e eu não. Então, parece que eu sou um derrotado. Ei! Missão, missão, missão. Amém, Senhor. Propósito, propósito, propósito. Não deixa ninguém te massacrar, porque você não é o que a outra pessoa gostaria que você fosse. Tem pessoas que vivem oprimidos dentro de casa, porque ou os filhos, ou o cônjuge não aprova quem a pessoa é, porque gostaria que a pessoa fosse outra pessoa. Você é quem Deus diz que você é. Você tem o que Deus
diz que você tem. E você irá fazer o que Deus diz que você nasceu para fazer. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor. Sim, meu filho glorioso. Quando você entender isso, filho, você vai parar de zanzar por caminhos diferentes. Você vai começar, amado, a saber fazer escolhas. Suas escolhas não vão ser mais, amados, circunstanciais. O que tem gente fazendo escolha circunstancial. Meu Deus, a tua escolha não é circunstancial. Ah, tem fome na terra, então eu vou para o Egito. Agora tá bom, eu volto. Agora tem fome de novo, eu vou. Agora não, você, amado, não vai tomar decisões baseadas em experiência dos outros. Você vai tomar decisões pela tua consciência. Amém. Até o teu culto vai ser consciente. Você não vai erguer a mão porque alguém disse para você erguer a mão. Você não vai fechar o olho porque alguém disse para fechar os olhos. Você vai fechar porque você discerne que você está fechando. Aleluia. Você vai erguer a mão porque você discerne porque você está erguendo a mão. Você vai orar, não porque o pastor está dizendo que o líder tem que orar, mas você vai orar porque você sabe que precisa orar. Eu compreendo o porquê eu estou dobrando os meus joelhos. Você compreender a missão. Abraão estava rico aqui. E Deus diz para ele aqui, quando ele se reorienta, porque Abraão estava desorientado. Ele reencontra os altares. Começa no capítulo 13, que nós lemos a semana passada. Aqui a partir do verso 14 agora, Abraão já está orientado. Ele já sabe o lugar onde ele está. Ele começa a compreender o propósito. Deus não para de falar com ele, mesmo ele sendo rico. Por quê? Porque o propósito não era esse, ou não era só esse. Agora ele começa a ter uma orientação. E porque ele está orientado, agora Deus diz para ele: olha, filho, compreende a missão. Mas qual é a missão, Senhor? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então presta atenção, que agora Deus começa a dizer qual é a missão dele. Qual é a missão? Gerar semente, gerar descendentes, gerar uma descendência. Olha, Abraão, eu te chamei para gerar uma nação de sacerdotes. Eu te chamei para ser um legado para as nações. Porque o fim não pode ser a satisfação pessoal. Tem que ser a vontade daquele que te escolheu. Então, Abraão, eu te chamei para gerar uma nação de sacerdotes. Compreenda isso. Mas é necessário, para você compreender, que você lance o teu olhar. Então olha o que eu estou te dizendo nesta noite, que para a sua missão ser bem sucedida, você tem que ter uma visão dela. Amém, Senhor. Se você não conseguir visualizar, você não vai ser bem sucedido. Se você achar incapaz de fazer, não vai acontecer. Se você não conseguir enxergar o que Deus enxerga a teu respeito, também não vai acontecer. É necessário que você enxergue o que Deus enxerga a teu respeito. Você consegue enxergar o que Deus enxerga a teu respeito? Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que têm medo, né? Pastor, e se eu tiver pensando além do que me convém? Anda na minha presença, disse o Senhor. Porque se você andar na presença dele, você vai olhar pelos olhos de Deus. Amém. E Deus diz assim: ó, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Os meus sonhos são mais altos que os teus sonhos. Eu é que sei
que pensamento eu tenho a respeito de vós, para dar o fim que vós desejais. Então ele sabe, então ele convida para que agora você lance a visão para o norte, para o sul, para o leste, para todos os lados. Sabe o que Deus está dizendo aqui, revelando para ele? Perceba que você está no lugar onde é para você estar. Aonde que Abraão está? Quando Deus diz, lança os teus olhos para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste. Está no centro. Você entende isso, amém? Amém. Agora Abraão está no centro. No centro da vontade perfeita. No centro da vontade perfeita, querido, não tem fracasso. No centro da vontade perfeita, o homem de Deus atingiu o coração do Pai. E uma vez que você tocou o coração do Pai, querido, você vai ficar marcado para sempre. Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais você será a mesma pessoa. Porque quando você entendeu a visão, você centralizou-se em Deus. Amém, Senhor. Você vai parar de pensar que Deus não te ama. Você vai parar de pensar que Ele não vai fazer o que Ele disse que faria. Porque Ele vai completar essa grande obra na sua vida. A missão, amada, é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou a mando de alguém superior. Isso é missão. Missão é aquilo que eu devo executar, é a incumbência que eu tenho que executar a pedido ou a ordem ou a mando de alguém superior. Então a missão, ela não é própria, ela é de alguém superior. Não sou eu quem defino a missão. Quem define a missão, como disse Deus, sem sombra de dúvidas, é o maior que abençoa o menor. Não o contrário. É o maior que abençoa o menor. Ele tem todos os planos, todas as plantas na sua mão, em suas mãos. Sim, meu Pai. E ele transfere e compartilha para o homem que começa a ter a visão. Ter visão é ter a capacidade de projetar e de se projetar para o futuro. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. Então eu não sei nessa noite como você vai sair desse lugar. Mas a minha oração é que você saia hoje daqui entendendo. Você tem uma missão e você tem que compreendê-la. É urgente que você a compreenda. Porque se você não compreender a missão, a sua visão pode ser distorcida a respeito de tudo que Deus te disse. Porque quando você compreender a visão, você vai se projetar nela e vai ser capaz de se olhar integrado nela. Amém. Eu sou parte da natureza divina. Aleluia. Meu Deus. Foi o que Pedro declarou. Pedro declarou isso. Irmãos, nós somos convidados para sermos participantes da natureza divina. Então eu vou estar integrado nele. E a partir desse momento, o adjetivo maior que vai ser sobre a sua vida, que vai ter sobre a sua vida, é o adjetivo de obediente. Você vai ser conhecido pelo adjetivo obediente. Amém. Quando alguém falar a seu respeito, vai dizer obediente. Amém. Obedeceu. Ele creu, porque a obediência, ela só pode se tornar uma realidade na sua vida se você crer. Ninguém obedece se não crer, a menos que seja escravizado. Como Deus se tornou livre, sabe por que Ele te tornou livre? Porque Ele quer que você compreenda o que você está fazendo. E se você compreende, você vai crer. E se você crer, você vai obedecer.
As mudanças, elas serão as experiências mais desafiadoras da sua vida. Mas não tem como você ser obediente se não mudar. Se não acontecer mudança, não vai acontecer missão nenhuma. E ainda que as missões elas sejam muitas vezes massacrantes, elas são necessárias para nos amadurecer, para nos levar a cumprir o papel que o Senhor nos escolheu a cumprir. Algumas missões, amados, elas vêm com muitos obstáculos na nossa vida, mas são elas que irão definir o nosso propósito. Eu vou encerrar orando por você, mas antes de orar por você, eu vou contar a você uma ilustração. Você sabe que uma lagarta, ela nasce para ser uma borboleta, não é assim? Uma lagarta, ela nasce para ser uma borboleta, embora ela ainda não seja uma borboleta. Conta uma história que um homem morava no sítio e ele viu um casulo. Ele acompanhou do estágio 0 um casulo sendo construído, a lagarta entrando lá dentro, e de repente, finalmente chegou o momento dele contemplar o surgimento da borboleta. E ele ficou olhando ali na varanda da sua casa, e a borboleta começou a rasgar o casulo, e ela começou a sair, colocou ali a sua cabeça para fora, e um processo muito lento, muito demorado. E ela colocou metade do corpo para fora, e ela está ali sendo comprimida por aquelas fibras, e ela não conseguia sair do seu casulo. E o homem estava olhando. Aí ele decidiu ajudar. Ele foi lá dentro, pegou uma tesoura e cuidadosamente ele terminou de cortar o casulo para ela. E ela então caiu ali no chão. E ele, ciente que ele estava ajudando ela, crente que estava ajudando ela. Passado um tempo, a borboleta não voava. E ela estava com o seu corpo todo inchado. E não saía do chão. Passado alguns minutos, ela morreu. Sem dar um único voo, que ele tanto esperava ser testemunhado. Perguntando a um biólogo o que tinha sucedido, o que tinha acontecido. E o biólogo diz: as fibras que existem no casulo é proposital. Porque quando ela está fazendo aquela força toda, todo o líquido que está no seu corpo vai para as asas, para fortalecer. Se esse processo não acontecer, o líquido continua no corpo e as asas não conseguem puxar. Que lição nós tiramos disso? Que muitas vezes, querido, lutas que vêm na nossa vida não são para nos matar, são para nos fazer fortes. Quando eu tenho uma missão definida, eu sei pelo que eu tenho que passar e eu vou passar. Eu vou permanecer fiel até que se cumpra na minha vida. Amém. Amém? Sem me desviar do propósito, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero orar por você nessa noite. Se coloque de pé.